Boa tarde, pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos falar de planejamento estratégico e indicadores de desempenho. Então, é muito importante, como dizia aí Tony Robbins, definir objetivos é o primeiro passo para transformar o invisível no visível. E o que nós precisamos saber sobre planejamento estratégico? Primeiro, que é uma das funções da administração. Então, nós temos aí essa função de planejar, a empresa precisa planejar e para planejar ela precisa saber onde está. Boa tarde, pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos falar então, onde ela está, onde ela quer chegar. Então, a empresa precisa saber onde ela está para definir os caminhos onde ela quer chegar. Boa tarde, pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos falar. E aí, eu trouxe um conceito amplo aqui, que abrange aí de vários autores, sobre o que é planejamento estratégico. Então, ele é, para começar, um processo sistemático, ele visa definir a direção de uma organização e como ela pretende alcançar seus objetivos de longo prazo, porque o planejamento estratégico é longo prazo. Então, ela vai envolver aí toda a análise de ambiente interno, externo, definindo metas, estratégias, alocação de recursos e monitoramento dos resultados. Então, planejamento estratégico envolve tudo isso. Diferente do planejamento tático e operacional, que nós falaremos depois, posteriormente, porque esse aqui é definido pela alta cúpula, pela direção da empresa. Os outros planejamentos, eles já são pelos níveis intermediários e operacionais da empresa, ok? Boa tarde, pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos falar quais são as características de um planejamento estratégico. Primeiro, ele foca no futuro da organização. Ele tem um prazo aí, ele define metas de longo prazo, de 3 a 10 anos, é o longo prazo. Tem empresas aí que colocam até 300 anos, como a Google. Então, tem empresas que têm planejamento estratégico aí para 100 anos, mas o comum, e hoje principalmente no avanço de mudanças que nós vivemos, então é em torno de 3 a 10 anos. Então, primeira coisa, eu faço análise desse meu ambiente, como eu já falei no conceito geral. Depois eu vou elaborar planos de ação para atingir essas estratégias, esses objetivos que eu quero. Vou integrar a organização, para que toda a organização entenda onde a empresa quer chegar, e eu vou monitorar e adaptando aí à medida que eu vou chegando onde eu quero, eu vou monitorando e adaptando, para haver o engajamento e a motivação de toda a equipe. Então, isso é importante, eu ter toda a equipe engajada e entendendo por que nós estamos fazendo aquele planejamento estratégico. Isso é uma característica principalmente aqui nós brasileiros. O brasileiro ele precisa saber das coisas. Então, por que a empresa tem esse planejamento? Por que ela definiu esses objetivos? Eu tenho um caso interessante, curioso até da grande empresa aí que comprou a Perdigão na época, tem bastante tempo, e eu nem estava na empresa na época, mas tem esse histórico. O que aconteceu? A empresa, quando comprou, eles ficaram um pouco perdidos, questão cultural. Então, eles tinham um planejamento estratégico global, compraram aqui as unidades no Brasil, mas quando foi colocar em prática não conseguiam. Por quê? As pessoas não conseguiam atingir, não faziam o que era preciso e eles chamaram ali a instituição de ensino, que é ligada à indústria, falou: olha, nós estamos perdidos, não conseguimos fazer com que as pessoas trabalhem, com que cumpram o que nós precisamos aqui dentro do nosso planejamento. Então, o que foi detectado na época? Foi detectado que a empresa havia uma divergência de cultura. Por quê? Principalmente aqui no Brasil, nós temos isso. Então, precisamos entender o que a empresa quer, por que ela quer daquele jeito, porque eles falavam assim, olha, na Alemanha é o seguinte, falamos faça, a pessoa faz, ela nem pergunta por quê. Aqui no Brasil, mas por quê? Tá dando certo assim, para que eu vou mudar? Sempre fiz assim, então o brasileiro tem muito isso. E aí foi definido o que? Olha, precisamos treinar, precisamos capacitar inicialmente os líderes, então todos os líderes tiveram que passar por uma capacitação em todos os níveis, desde o estratégico até o operacional,
para que eles pudessem entender qual que era o planejamento da empresa, alinhar isso daí com a equipe de liderança, para que essa equipe de líderes pudesse passar para as suas equipes. Então, isso foi muito importante, esse alinhamento, para ver o engajamento da equipe. Então, olha só a importância de você engajar a equipe, de você alinhar os seus objetivos da empresa com realmente a equipe entender isso. Então, aqui no Brasil, principalmente, é uma característica nossa. É preciso haver clareza. Então, qual que é o caminho que essa empresa vai seguir? É preciso estar muito claro, um propósito muito claro. Aí, nós temos 4 fases do planejamento estratégico. Hoje, há alguns autores que colocam 5, mas o mais consensual são 4 fases. Então, a primeira fase é o diagnóstico, como eu já falei para vocês. A segunda fase, a formulação dos planos. Quais são os planos, as metas, os objetivos. A implementação, como eu vou implementar isso. E aí, fazer o monitoramento para ver se estou atingindo aquilo que eu quero, aquilo que a empresa, a organização deseja, como já falei no início ali para vocês. Tem várias ferramentas aí para fazer essas análises. Uma mais conhecida, que vocês já devem ter ouvido falar, é a matriz SWOT. Essa matriz SWOT, ela vai analisar os pontos fortes e fracos da empresa, isso analisando o ambiente interno. Então, quais são os pontos fortes e fracos? Esses pontos são os pontos que a empresa controla, ela tem controle sobre ele. Por exemplo, salários de funcionários, capacitação da mão de obra, se eu tenho uma mão de obra fraca, se eu tenho um departamento forte. Então, são fatores que eu consigo controlar dentro da minha empresa. Questão salarial, então são coisas internas da empresa. Isso aí são as forças e as fraquezas da empresa. Quando eu falo de oportunidades e ameaças, são fatores que eu não controlo, são do ambiente externo à empresa, mas também eu preciso analisar. Então, tem essa ferramenta da matriz SWOT, que ela é muito usada, e tem também outras, como ali nós temos a análise PESTEL, que eu analiso o ambiente político, econômico, social, tecnológico, ambiental e legal. 5 forças de Potter são alguns que são utilizados, mas eu posso utilizar vários, quantos forem precisos. E aí, nessa análise, eu vou entender como é que a empresa está hoje e aonde ela quer chegar. E aí, uma coisa muito importante que eu tenho que definir na minha empresa, no meu planejamento estratégico, é a missão, visão e valores da empresa. Então, olha lá, missão. Missão é muito simples, é só entender por que essa empresa existe. Então, quando você fizer essa pergunta, por que essa empresa existe? Qual o propósito dela? Então, você vai entender qual é a missão da empresa, que geralmente a empresa coloca ali um quadro na recepção. Então, é o propósito fundamental da organização. O que ela faz? Por que ela faz? Para quem ela faz? Então, isso é a missão da empresa. Quando eu falo de visão, é onde a empresa quer chegar no futuro. Então, qual que é o objetivo maior ali dessa empresa ao longo de um prazo? Então, onde ela quer chegar? O que ela vê? O que ela visualiza para ela? E os valores, quais são os princípios que guiam o comportamento e as decisões dessa organização? Os princípios também, que são os valores, são muito importantes dentro da organização. Dentro disso, para fazer o meu planejamento estratégico, eu vou aí definir quais são os objetivos que eu tenho a longo prazo. Ele precisa ser bastante específico e claro, mensurável, alcançável, relevante, tem que ter prazo definido, como a sigla SMART, aí, como esse acróstico, né? E aí nós vamos desenvolver as estratégias. O que eu vou fazer? Eu vou fazer planos de ação para atingir esses objetivos estratégicos. E aí sim, eu vou envolver os outros níveis da empresa, eu vou escolher aí quais são os mercados-alvo, desenvolvimento de novos produtos, serviços, melhoria de eficiência operacional. Então, o que eu preciso fazer para atingir os meus objetivos estratégicos? E aí implementar esses objetivos estratégicos, colocando em prática, alocando os recursos, definindo responsabilidades, estabelecendo os cronogramas, os prazos que eu preciso para fazer isso. E o último passo, eu vou monitorar e controlar. Então, eu estou controlando, estou monitorando para ver se
está sendo atingido aquilo que eu coloquei como meu objetivo? Identificar se está tendo desvios, fazer as medidas corretivas para que o processo siga com sucesso. E aí nós temos inúmeros benefícios, né? Melhora da decisão. Então, a direção ela tem uma melhora na tomada de decisões, aumenta a eficiência, a produtividade da equipe. Todos os esforços da organização vão estar alinhados em torno desse objetivo comum. Vou melhorar o engajamento da minha equipe, a comunicação. São inúmeros benefícios. Aqui eu trouxe um exemplo prático, porque agora nós vamos entrar nos indicadores de desempenho. Então, eu trouxe aqui um exemplo prático da Tech Solutions, que é uma empresa de tecnologia, criação de softwares, e é uma empresa fictícia, tá? E ela quer crescer aí a sua base de clientes, ela está identificando que há uma demanda, então ela vai fazer um planejamento estratégico para que ela possa atender a demanda e estar alinhada aí com a sua missão, visão e valores. Qual que é a missão da Tech Solutions? Fornecer soluções de software inovadoras e personalizadas para ajudar as pequenas empresas a crescer. A visão: ser a principal fornecedora de software para pequenas empresas na região. Quais são os valores da Tech Solutions? Inovação, qualidade, foco no cliente e trabalho em equipe. Aí, quais são os objetivos estratégicos da empresa? Ela colocou aí, os próximos 12 meses, aumentar a base de clientes em 25%. Ela quer chegar ao final de 3 anos aumentando 75%. Então, ao longo de cada ano, a cada ano 25%. Então, os próximos 12 meses, 25%. E aí, qual seria o segundo objetivo estratégico? Melhorar a satisfação do cliente. Então, ela vai utilizar aí um indicador, que é o NPS, para ver se ela está atingindo a satisfação do cliente, mudando aí o índice, né? Aumentando o índice de satisfação para 80%. E aumentar a receita recorrente mensal em 30% nos próximos 6 meses. Ela quer também diminuir a taxa de churn. Churn é o cancelamento de clientes. Então, quantos clientes estão saindo da empresa, deixando de ser clientes? Então, ela quer diminuir isso para menos de 5% ao ano. E ela quer lançar novas funcionalidades a cada trimestre. Então, pelo menos 3 novas a cada trimestre. Isso aí, chegando ao final dos 3 anos, ela vai alinhar com os seus objetivos estratégicos, dentro do planejamento estratégico. Aí, quais são os indicadores que nós vamos usar aí para fazer o monitoramento do planejamento estratégico dessa empresa? Nós vamos ver aí o crescimento da base de clientes, se eu conseguir atingir o que estava dentro da minha meta, dentro do meu objetivo. Então, qual é o número total de novos clientes adquiridos por mês? O NPS, que eu já falei para vocês, essa pontuação aí do Net Promoter Score. Então, a pesquisa de satisfação vai identificar se os meus clientes estão atingindo aquilo que eu coloquei, como 80%, e o valor, o MRR, o valor total da receita recorrente gerada pelos clientes ativos. Então, aí, qual é o total de clientes que cancelaram o serviço no início, do início lá, né, que eu coloquei o planejamento, até o final desses 3 anos. E aí também eu vou monitorar aí por meio das funcionalidades do meu software a cada trimestre. Então, isso aí vai ajudar a empresa a alcançar as metas e atingir os seus objetivos estratégicos, e ela vai fazer a revisão. A cada tempo ela vai estar revisando esses indicadores para ver se eles estão realmente estão ajudando a empresa a atingir os seus objetivos, estão mostrando a realidade da empresa, se precisa colocar outros indicadores ou pode suprimir algum desses.
E aí, esses indicadores de desempenho, como eu dei o exemplo aqui da Tech Solution, ele vai avaliar esse sucesso da organização, porque ele fornece as informações cruciais. Então, ele precisa, como eu já falei, ser bastante específico e claro, porque senão as pessoas não conseguem nem fazer o que precisa para os relatórios que são necessários para que eu consiga ter uma análise completa. E aí, é claro, eles têm que estar alinhados com os objetivos estratégicos da empresa, né? Como eu falei, específicos, mensuráveis, atingíveis. Os dados que são coletados, eu tenho que ter o máximo de automatização nesses processos para evitar os erros manuais, para evitar manipulação de dados. Então, o ideal é que esses dados sejam automatizados, sempre colocando no sistema, no banco de dados, e armazenados de uma forma central, para que facilite o acesso e análise da equipe responsável. E sempre está monitorando. É importante criar painéis de controle pela empresa para que coloque, para que fique claro para os colaboradores, olha, estamos atingindo aquilo que foi planejado, está sendo atingido ou não. Então, isso é importante também para toda a empresa estar alinhada com o planejamento estratégico. Relatórios, esses relatórios, eles precisam estar atualizados para que forneça as informações para que a direção consiga tomar as decisões estratégicas. Fazer a revisão regular, como eu já falei. E aí eu vou falar um pouquinho agora sobre alguns tipos de indicadores que são os mais comuns, que geralmente são utilizados aí pelas empresas. Vou focar neles, como vocês viram, a importância dos indicadores para que eu consiga analisar o meu planejamento estratégico, se ele está sendo atingido ou não. E aí eu vou falar aqui um pouquinho sobre o ROI, o CAC e o NPS, ok? O ROI, ele é comum, talvez vocês já ouviram falar, então ele é o retorno sobre o investimento. Então ele vai calcular aí qual que é o lucro que eu tive depois do meu investimento. Então, eu investi um tanto e tive um tanto de lucro. Então, se esse ROI foi positivo, ele indica que o investimento gerou lucro, enquanto o negativo vai indicar que houve um prejuízo. O CAC, o custo de aquisição de cliente. Ele vai medir o custo para adquirir um novo cliente, incluindo todos os gastos com marketing, vendas, aquisição. Então, novos clientes geralmente saem bastante caro para a empresa. Sai mais barato manter os clientes que eu já tenho. Então, aqui eu vou ver se esse CAC ele está baixo, ele vai indicar que a empresa está gastando menos para adquirir clientes. Então, pode melhorar a minha rentabilidade. E o NPS, ele vai medir a satisfação e a lealdade dos clientes. Então, é aquela famosa perguntinha que geralmente a gente responde aí quando é atendido por uma empresa. Então, escala de 0 a 10, qual é a probabilidade que você recomende a nossa empresa para um amigo ou um colega? Então, ele vai calcular essa diferença aí de percentuagem entre os promotores da empresa e os detratores, né? Então, quando esse NPS ele está alto, ele indica que os clientes estão satisfeitos e são propensos a recomendar a empresa e vai gerar mais negócio e reduzir o CAC. Então aí, vou passar rapidamente para vocês verem que nós temos vários indicadores. Então, nós temos indicadores financeiros, eu tenho indicadores para várias áreas da empresa. Tem indicadores financeiros, tem indicadores aí de clientes, eu tenho indicadores de processos internos, eu tenho vários indicadores que colocam aí, às vezes, informações irrelevantes que não vão ajudar no planejamento estratégico. Então, eu tenho que fazer um monitoramento constante para ver se eu não estou sobrecarregando a minha equipe também, pedindo relatórios e coisas que não vão me ajudar na tomada de decisões dentro do planejamento estratégico. Então é isso, eu gostaria de agradecer a vocês. Eu quis fazer um apanhado geral e aí falar um pouquinho aí sobre os principais indicadores e o planejamento estratégico como um todo, para que vocês possam entender isso daí e nós possamos avançar dentro desse tema, ok? Agradeço muito a vocês, muito obrigada e até a próxima. Um abraço.